Essa semana eu tô adiantada na gravação, mas atrasada nas notícias. Então, por favor, gente, já treina o dedinho de vocês para me atualizar nos comentários e a gente vai falar sobre os trânsitos astrológicos, as possibilidades de eventos e, claro, com certeza absoluta, vamos falar que a gente vai ter mais um eclipse essa semana. Então, é o segundo eclipse do mês de agosto. Dessa vez ele vai ser visível aqui no Brasil, esse eclipse lunar parcial maravilhoso na virada do dia 27 para o dia 28 de agosto. Então, nesse céu da semana, a gente vai abordar um pouquinho mais. A gente vai até o dia 31, que vai ser já no começo da outra semana. Então, vem comigo. Eu sou a Amanda Pichontekoski, esse canal é a Orientação do Alto, onde a gente fala sobre astrologia, simbolismo, visão sistêmica, alguns outros assuntos. E nosso final de semana é recheado com o céu da semana, os principais trânsitos astrológicos, com algumas notícias, com algumas informações para você aplicar no seu próprio mapa natal e observar os trânsitos astrológicos, né, essa correspondência. Então, durante essa semana passada, a gente teve a quadratura de Lua, o quarto crescente, que se deu no ponto médio entre os eclipses, que ocorreram agora em agosto, né, um que ocorreu e outro que vai ocorrer, o solar e o lunar, e esse ponto médio entre os eclipses é um grau que também vai ter mais um outro eclipse, que é o grau 28 do eixo Aquário e Leão, e é um grau muito importante porque em oposição a ele, oposição ali, quadratura no caso, né, oposição do quarto crescente, da Lua. Deixa eu explicar melhor para vocês não ficarem tão perdidos, vamos lá. Aqui a Lua estava a 28 do signo de Escorpião, oposto nós temos Touro, e aqui no final de Touro nós temos Algol, o grau 26, e aqui no grau 29 de Escorpião nós temos Tólima. É a nossa duplinha maravilhosa de estrelas sacanas, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu até conversei com meu marido ontem à noite, ele falou, ixi, aconteceu um monte de coisa, porque nesse grau aqui, ó, onde o Sol está transitando por esse momento, 27 de Leão, nós temos o ascendente do presidente dos Estados Unidos, então sempre acontece alguma coisa, desde ameaças ou aquela situação mundial, né, que vocês já estão sabendo, e a gente fala, ah, acabou, não acabou, e é isso, e aquilo, e a retaliação, e a não sei o que, enfim, aquela coisa arada toda. Então é interessante pra gente observar. Se você tem esse finalzinho dos fixos, com certeza na semana passada aconteceu alguma agitação por aí, tá? Então me conta aqui o que aconteceu, desabafa, a gente sempre acontece algum bafafá, alguma situação e é importante a gente ter essa atenção para não cair nas situações, tá bem? E então, passando desse ponto médio, que foi quarta-feira agora, né? Eu tô gravando na quinta-feira, dia 20 de agosto. Obviamente eu tento adiantar o máximo para os membros, então provavelmente esse vídeo vai ao ar na própria quinta-feira, quiçá na sexta-feira, no dia 21 de agosto para os membros e no sábado vá para o público geral, ok? Então, se você quer receber o conteúdo adiantado, tem aqui a área de membros, tem vídeos exclusivos, vídeos adiantados, sempre aqui no canal. Tento manter adiantado aqui para vocês e para, obviamente, vocês apoiarem meu trabalho. Eu fico muito feliz, muito obrigada aos membros. Fiquem à vontade para deixar sugestões aqui para mim. Eu tô sempre de olho nos comentários, anotando as dicas de vocês para trazer mais conteúdo de acordo com o que vocês estão buscando. Que vocês gostam de astrologia de uma forma mais precisa, eu já sei e fico muito feliz com isso. Mas podem sugerir outros temas também. E durante essa semana a gente também teve a oposição da Vênus com o Saturno, trazendo uma insatisfação na questão de valores, relacionamentos, principalmente para você que tem aspecto no seu próprio mapa astrológico entre Saturno e Vênus, principalmente a oposição, mas também a conjunção. Se você tem algo entre os graus 12, 13, 14 e 15 do eixo Áries e Libra, provavelmente você também tenha sentido algum impacto durante essa oposição e o Saturno ele continua transitando por ali retrógrado, né? Ele está voltando para o começo de Áries, ele não vai voltar tanto, ali no máximo até grau 9, se eu não me engano, e ele traz normalmente cobranças no sentido de postura, de posição, de responsabilidade, e principalmente para esse signo de Áries, o meio do signo de Áries, para o meio do signo de Libra, também para o meio de Capricórnio, o meio do signo de Câncer. Esse tipo de cobrança pode ressonar na saúde se forem pontos vitais. Então, se você tem o ascendente no meio desses signos, ou o regente do ascendente, ou seu sol, sua lua, é fundamental ter atenção e cuidado e procurar se cuidar melhor, então, consequentemente.
porque o Saturno ele realmente traz uma cobrança mais acentuada. Logo, logo a gente vai ter nessa próxima semana a quadratura de Marte com Saturno, e que tá sujeito ali a uma manifestação bem desagradável, né, gente? Porque são dois maléficos em debilidade, eles estão bem enfraquecidos. O Marte, ele tá muito ruim aqui no signo de Câncer, o Saturno tá ruim no signo de Áries, mas não deixa de ser algo, assim, vamos prestar atenção? Se for um ponto, por exemplo, da sua saúde, da vitalidade, não tô querendo tacar o terror, não, mas tá sujeito a ser algum tipo de acidente doméstico, entendeu? Alguma situação desagradável no trabalho, uma discussão, uma cobrança, alguma situação de saúde. Por isso que eu falo, gente, é muito importante conhecer o teu próprio mapa e os graus para ter essa autonomia de identificar que eu passo aqui no céu da semana. Se você ficar muito perdido ainda com os graus, tem um curso aqui chamado Astrologia Ágil. Tem uma aula que eu fiz com o maior carinho do mundo para vocês, uma aula extra do curso, né? Que eu ensino a ver os graus no próprio mapa. E claro, gente, eu também faço consultas, meu contato está aqui na descrição do vídeo, é sempre uma alegria poder atender vocês, então me manda uma mensagem que eu explico como que a consulta funciona. Então, passando eclipse, passando quadratura do ponto médio entre os eclipses, passando a oposição da Vênus com o Saturno, nós avançamos aqui para essa próxima semana, nessa última semana do mês de agosto, com o trânsito do Sol saindo de Leão e entrando para o signo de Virgem. A Lua crescendo, já se preparando para o eclipse lunar, e deixo aqui minhas felicidades aos virginianos, que Deus abençoe todos vocês. Perdemos o brilho leonino, mas adentramos ali no jeito mais analítico de Virgem, né? Final de estação, já se preparando para as novas mudanças. Quando a gente entrar no Sol em Libra, gente, é muito importante prestar atenção. É equinócio, né? Então é um período ali que normalmente acontece bastante situação, né? Desde pessoas ali deixando esse plano material, algumas situações se concretizando, outros planos se alinhando, e a gente tem muitas mudanças para ocorrer. Falando em mudanças, o Plutão tá a 3 graus e 40 retrógrado, passa novamente em quadratura com Marte do Brasil, então é um ponto importante de indício de mudança, de rivalidade, de disputa. Então é interessante também observar essas situações, principalmente nesse quesito econômico, né? O Netuno passa pelo Plutão do Brasil, na casa 2 do mapa do Brasil da independência. Então, de novo, é um bater na tecla dessa situação econômica. E esses eclipses, eles pegam parcialmente também o mapa do Brasil. Então, é interessante observar o que está acontecendo, né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas a gente sabe, não tem nem como não saber das novidades e mudanças e acordos e coisas do tipo. Mas algo que eu tenho para falar de mais interessante para passar notícias para vocês relacionando com esse período de eclipses é algo que não ocorre aqui no Brasil tão cedo, né? E não ocorreu aqui no Brasil, mas pegou alguns países da América do Sul, que foram os terremotos, os abalos sísmicos. Então a gente teve algumas regiões que foram, né, afetadas por esses abalos sísmicos, e eu até andei dando uma olhada nos mapas de princípio, né, de começo ali dessas manifestações da natureza, das placas tectônicas, e eu achei bem interessante que tudo está muito alinhado com o período desse eclipse que vai ocorrer agora no final do mês de agosto. E por que o evento já ocorreu e o eclipse ainda não? Porque na astrologia, na natureza, a gente vê essa manifestação de correspondência, onde algo que está para ocorrer, ele já começa a se manifestar na matéria, e isso é incrível. É o que eu sempre falo para vocês, inclusive eu bato muito na tecla no curso de astrologia preditiva, inclusive com inúmeros exemplos, explicando a manifestação dos eventos práticos, com exemplos reais, de pessoas reais, e a manifestação de situações na vida das pessoas exatamente um ano antes dos eclipses tocarem pontos importantes no mapa das pessoas. Então, quando eu faço os vídeos sobre os eclipses aqui no canal, é muito interessante ter atenção, porque eu sempre passo informações adiantadas, com um ano de antecedência. E, óbvio, nas minhas consultas também. Então, agora você está passando por tal coisa. Olha, vai começar a manifestar algo lá da frente. Sempre com essa visão mais ampla. É muito importante a gente ampliar nossa visão para conseguir enxergar esse ritmo que nós temos na natureza de manifestação de eventos e dos trânsitos astrológicos, algumas coisas como manifestações na natureza e eventos pessoais com um ano de antecedência, alguns outros
vão ser mais próximos da data e do período, com ajuste fino da Lua. A Lua ela sempre vai trazer esse ajuste fino. Então, quando a Lua passa, ela está reativando algumas situações, como por exemplo no domingo, ela vai fazer quadratura com a Vênus, quadratura com Saturno e oposição com Marte. Então, ela vai estar trazendo para os signos cardinais, para quem tem algo no meio dos signos cardinais, um ajuste ali de busca por justiça, de conflito nos relacionamentos, de alguma tensão, algum desconforto que pode se manifestar no corpo físico. Então, se de repente, na semana passada, algo não ocorreu de tão drástico assim, por conta da oposição da Vênus com o Saturno, essa Lua ativando novamente esse ponto de oposição, tenha mais alguma situação para ocorrer. E aqui a gente abre um pouco a orbe, porque o Marte ele está ainda a 8 graus do signo de Câncer e a Vênus já vai para o 16, então ali a gente vai pegar grau 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, porque como são mais planetas envolvidos, inclusive um luminar, que é a Lua, acentua essa orbe, né? Amplia um pouco essa orbe de tensão, de oposição, de disputa, de desafio. Essas situações ficam um pouco mais acentuadas. Então a Lua crescente, ela vai passar pelo signo de Capricórnio entre domingo, segunda-feira, já com o Sol no signo de Virgem e o Mercúrio se preparando para entrar no signo de Virgem, que é o signo onde vai ocorrer esse próximo eclipse, eixo Virgem e Peixes, a quase 5 graus, 4,50. É onde a gente tem aquela estrela fixa que eu já comentei para vocês, que é Fomalhaut, que é a estrela da constelação de Peixes, e assim, pelo simbolismo da estrela, pode trazer algumas situações dentro de mudanças sociais ou de parâmetros de como a gente se enxerga ou se percebe socialmente. Acho que, claro, a gente já está passando por um processo assim dentro das situações políticas, né? Inclusive já estamos entrando ali no período eleitoral, onde a gente começa com essas propagandas eleitorais, onde já começa essa divisão entre um partido e outro, acredita numa coisa e outra. Então é interessante observar essas situações ocorrendo e tentar não perder tanto tempo, né, com situações em que não vai ter um resultado ali tão favorável, em que a gente só perca a nossa paciência, né? Então é importante ter cuidado. E no âmbito pessoal, pode afetar ali a situação também, como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga os papéis sociais, como a gente percebe as pessoas, dependendo do planeta que você tem ali entre 4,50, 5 graus do eixo Peixes e Virgem, pode estar também manifestando algo nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, mudanças, que é algo que já vem ocorrendo há mais de um ano, por conta dessa ativação do eclipse, e agora é o ponto decisivo onde ocorre a situação. Como é um período que não tem luminosidade, o eclipse não tem visibilidade do luminar, o luminar ele fica obscurecido pela sombra da Terra, é fundamental ter muita atenção no que você está fazendo, tá? Então não é uma lua cheia qualquer, é quase que uma lua nova. É um período obscuro, um período sombrio, um período de recolhimento, de reflexão. Então quando a gente fala sobre eclipse, a gente está falando sobre uma coisa que sempre foi considerada mau agouro. É legal observar um fenômeno da natureza? É muito legal. Eu vou tentar observar, né? Já falei pra vocês. Sempre fiquei ressabiada e segui as regras e recomendações de não olhar, mas eu vou ver se eu consigo observar esse fenômeno como estudiosa, com um olhar estudioso, mas sempre com cautela, tá? Porque realmente para compras, negociações, vendas, golpes, situações desagradáveis emocionalmente. É muito importante ter atenção durante esses períodos de eclipse. E eles sempre se seguem, tá? Com intervalo ali de 15 dias entre um e outro, é absolutamente normal isso acontecer. Então, nesse eixo Peixes e Virgem, 4 graus e 50 é onde vai ocorrer esse próximo eclipse na virada do dia 27 para o dia 28. Então, a partir da meia-noite, né, um pouco antes da meia-noite, vocês já vão conseguir observar o sombreamento. Ele vai se concluir a 1 da manhã, se não me engano, ali do dia 27, tá bem? Do dia 28. Então, vai ser de quinta para sexta-feira. Dia 27 para dia 28. Se eu falei errado, corrigindo agora, tá? 3, 2, 1, já. E aí, durante esse período, a gente vai ter a acentuação da quadratura, como eu havia comentado para vocês, que ia ocorrer, do Marte com o Saturno. E se
conecta, né, parcialmente ali com essa situação. É interessante observar, ok? Interessante observar. O Júpiter ele vai fazer trígono com o Saturno e a Vênus já se afastou bastante, tanto da oposição com Saturno quanto da quadratura com Marte. Então já dá uma folga. E o nosso Urano, gente, não posso deixar de falar do Urano. 5 graus e 37 de Gêmeos. 5 graus e 37 de Gêmeos. Sabe o que a gente tem a 6 graus no mapa do Brasil? Júpiter e Lua. Então tem a ver com o povo, tem a ver com leis, tem a ver com jurisdição. É muito provável que a gente veja a situação esquentar muito durante essas eleições aqui no Brasil. Muita coisa ocorrendo. Eu acho que teve sim suspensão ou de conta de um candidato forte, né, de uma das áreas aí, que seria o inimigo do poder atual, né, que pegou ali a relação do descendente do Brasil e esses eclipses todos. Eu acho que foi isso que uma colega publicou ali num grupo que eu tenho em comum, e eu lembrei disso agora, né, essa relação de disputa, de leis, mas eu acho que vai ter mais coisas ainda acontecendo, né, vamos observando as cenas dos próximos capítulos. Então, para finalizar aqui o mês de agosto, depois desse eclipse, durante o final de semana que vai se seguir esse finalzinho de agosto, a Lua ela vai transitando pelo signo de Peixes. O Mercúrio já avançou bastante pelo signo de Virgem. E é interessante esse Mercúrio que ele está em exaltação, né? Ele está analítico, ele fica muito bem posicionado. As pessoas mercuriais tendem a se sentir um pouco mais, um pensamento mais acelerado, mais agitado, mais afiado, uma vontade de estudo, de pesquisa, né, para esse final de agosto e no próximo mês. Esse ano ainda, falando em Mercúrio, a gente vai ter mais um Mercúrio retrógrado, tá? Logo mais eu vou passar essa informação para vocês. E nós teremos, inclusive, também uma Vênus retrógrada, tá? Então agora, por exemplo, no dia 27 de agosto, vai ser a quinta-feira, ela tá a 19 graus e 27 do signo de Libra. Então ainda tá passando por graus que ela não vai voltar, Mas quando ela chegar no grau 22, que vai ser aqui no dia 31 de agosto de 2026, é um grau que ela vai estacionar. Então ela vai seguir pelo trecho de Libra, de Escorpião, vai seguindo aqui. Ela vai ficar retrógrada durante o mês de outubro inteiro, vai voltar até esse grau 22 de Libra, que ela vai ficar retrógrado durante o mês de outubro inteiro, vai ficar direta somente em 13 de novembro desse mesmo ano, tá? Então, depois do dia 31 de agosto, os assuntos venusinos, por exemplo, se você quer lançar uma loja de estética ou fazer alguma cirurgia estética, tudo isso tende a ter alguma situação desagradável depois, quando ela voltar novamente por aquele grau. Alguma situação ali que não flua de uma forma tão adequada, então presta bastante atenção, tá bem? Aqui no final de agosto, a Lua vai passar pelo signo de Áries, onde ela termina o mês. E depois a gente vai seguir o baile, gente, sem mais delongas de eclipses por esse ano, né? Somente passagem, né, do Sol por graus onde ele já passou de eclipse, né? Então é um capítulo de encerramento para alguns eclipses durante o mês de setembro, por onde a gente estava tendo eclipse antes, né? Que os nodos eles são retrógrados, então eles vão fazendo o contrário do zodíaco, a movimentação contrária do zodíaco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai dar um ano do eclipse do dia 7 de setembro de 2025, que foi a 15 graus e 22 de Peixes. Isso vai ser no começo de setembro, tá? Vai dar também um ano do eclipse do dia 21 de setembro de 2025, às 29h05 de Virgem. Esse aqui, eu acho que não lembro qual foi visível aqui no Brasil. Acho que ano passado a gente teve um que foi visível no Brasil. Não foi no dia 7 de setembro. Não sei se foi esse aqui. Acho que foi algum lunar. Não sei se foi o dia 14 de março, provavelmente. Esse do dia 7 de setembro que pegou o sol do mapa da independência no Brasil, né? Pois é. Olha aqui, como eu falei, do eclipse, grau 28 e 50, Aquário e Leão. Foi no dia 17 de fevereiro de 2026. Lembra que eu falei do ponto médio entre os eclipses? Esse eclipse aqui, ok? Esse eclipse aqui. Se tá ruim de vocês enxergarem, deixa eu ver se eu pego uma lupinha aqui. Ó, solar anular, 17 de fevereiro de 2026, foi meio-dia do
horário universal, 28h49 de Aquário, Aquário e Leão. Então, o ponto médio que passou essa semana foi de ativação desse eclipse aqui. Depois, 3 de março de 2026, 12h53. Esse aqui vai dar 6 meses. 6 meses desse eclipse do 3 de março de 2026, nesse mês de setembro, tá? Então, quem tem algo a 12 graus, mês de setembro tende a ser um mês um pouco agitado, de mudanças, depende da situação do que você tem no seu próprio mapa. Agora, o do 12 de agosto, que pegou Espanha, Islândia e Groenlândia, foi aos 20 graus e 1 do signo de Leão. E esse agora que a gente vai ter no dia 28 de agosto, vai ser 4h54, Peixes e Virgem. No ano de 2027, nós teremos 5 eclipses, continuando nesse eixo de Aquário e Leão, finalizando o eixo de Peixes e Virgem. O último eclipse de Peixes e Virgem vai ser a 2 graus e 5, vai ser no dia 20 de fevereiro de 2027, um lunar. E começando também já os cardinais, que vai ser o eixo Capricórnio e Câncer. Vai começar no dia 18 de julho de 2027, 25 e 48 de Capricórnio. Então, quem tem algo ali no final de Capricórnio, Câncer, até o grau 21, já começou, já está ativo, desde o meio de 2026. Esse aqui, ó, 18 de julho de 2027, então tá ativo desde o dia 18 de julho de 2026. 25 e 48 de Capricórnio, consequentemente o signo de Câncer também. E os outros vão começar a ficar ativos também no ano de 2027, como, por exemplo, 21 de Câncer e Capricórnio. Esse aqui, ó, no dia 26 de janeiro de 2028, é um eclipse muito perto desse aqui, que nós teremos a 9h55, 2 de agosto de 2027, que também tem algumas situações relevantes, porque tem o envolvimento de Plutão. Então, esses dois eclipses aqui são muito fortes também. Bom, sem mais delongas, que eu acho que boa parte das pessoas já deixaram de assistir esse vídeo de xaropice minha falando de grau, eu entendo, gente, mas é muito importante. Isso dá toda a diferença e olhando o seu próprio mapa, eu consigo trazer mais clareza sobre as possibilidades de manifestação desses eclipses e outros eventos astronômicos, astrológicos. Como eu falei do Plutão, do Netuno, do Urano, é muito importante e trazem mudanças bem acentuadas. Claro que os outros planetas também são importantes, mas as mudanças mais fortes ocorrem com esses. Mais desagradáveis com Marte, com Saturno, com geracionais, com os eclipses, e coisas boas como o nosso querido Júpiter, né? O Júpiter está ainda no signo de Leão, então aproveite a área que você tem Leão no seu mapa para trazer mais benefícios. Aqui no canal, durante essa semana, eu tô trazendo alguns vídeos sobre sorte, então na sexta-feira, no caso ontem, no caso amanhã, para quem é membro, vai ao ar um vídeo sobre traços de sorte no mapa, né? Sinais que a gente tem um pouco mais de facilidade. E na semana que vem vai ao ar um vídeo onde eu falo sobre períodos em que a gente pode ter um pouco mais de sorte, de facilidade. Então, o nosso principal é o Júpiter. E eu vou passar essas dicas para vocês, então não percam nenhum vídeo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe sugestões de outros temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Tenham atenção, gente, semana entre eclipse, semana de eclipse, a situação fica mais acentuada, mais à flor da pele, a necessidade de mudança, de alguma coisa diferente, né? É muito, muito importante cuidar da saúde, cuidar das coisas que você está cultivando, tá? Não precisa ficar com medo, apavorado, se esconder embaixo da cama, tá? É mais atenção, é fundamental, gente, é muito importante. Tem gente que fala, né, que, ai, Mercúrio retrógrado não existe, não sei o que lá não existe, é só você que fez cagada. Mas até o fato da pessoa fazer mais cagada é justamente esse desequilíbrio da natureza. Então, por exemplo, se a gente anda numa casa escura, a chance da gente tropicar no móvel, bater o dedinho na quina é muito maior. Então, a gente tem que triplicar a atenção. Na natureza é a mesma coisa. Período de obscurecimento dos luminares é como se a gente estivesse andando num quarto escuro. Então, a chance de dar alguma situação desagradável é maior, é importantíssimo ter bastante atenção. Não é para ficar com pavor, com medo, nem nada do tipo. É realmente para a gente se fortalecer e estar mais presente.
as pessoas que estão mais presentes e têm um cuidado maior com as coisas, elas nem percebem os trânsitos difíceis, justamente porque elas têm mais zelo e mais atenção, mais cuidado. Para mais detalhes sobre o seu mapa e seu caso, me manda uma mensagem que vai ser uma alegria poder te atender com uma consulta, com outras técnicas preditivas também, como seu mapa progredido, a sua revolução solar, seu mapa relocado. A gente faz tudo isso, não tem problema algum. E também tem mais informações aqui no canal sobre os planetas mais lentos, como o Plutão em Aquário, Saturno em Áries, o Netuno em Áries, o Urano em Gêmeos. Tudo isso já tem vídeo aqui no canal com mais detalhes. E não perca o vídeo do céu do mês que vem, do mês de setembro, tá, gente? Que já tá chegando. Pois é, agosto piscou, já foi. E eu vou ficando por aqui, gente. Tenha uma excelente e abençoada semana. Até a próxima.